E aí pessoal, está começando agora mais uma aula de física. Nessa aula falaremos sobre calor sensível, capacidade térmica e calor específico. Então, vamos ver algumas curiosidades. Por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Por que durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia, mas à noite esse sentido se inverte? São perguntas bem interessantes, né? Mas antes de responder, nós precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais, que talvez a gente já até conheça, né? Mas nunca é demais relembrar. Então vamos lá. Calor. Energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, costuma-se dizer que o calor é uma energia térmica em movimento, né? A gente já sabe que calor é uma energia térmica em trânsito que flui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? Então, imaginando que o quadrado vermelho seria um corpo de maior temperatura e o azul um corpo de menor temperatura, o calor fluiria espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura de forma espontânea. Joseph Black foi físico, químico e médico escocês, né, que evidenciou-se no seu trabalho sobre termodinâmica, sendo o primeiro a distinguir calor de temperatura. Introduziu a noção de calor específico e de calor latente. É considerado, juntamente com Cavendish e Lavoisier, um dos pioneiros da química moderna. Ainda sobre o Joseph, por meio de experimentos nos quais misturava substâncias a diferentes temperaturas, ele observou que os resultados não condiziam, né, com as teorias da época, que apontavam o calor como uma substância fluida, então chamada de calórica, presente na matéria. Então tá, vamos ver o que se trata calor sensível. Bom, é o calor que produz variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Exemplo, quando colocamos algo para aquecer no fogo, estamos aumentando sua temperatura. Então, estamos fornecendo um calor sensível, ou seja, não pretendemos fazer com que mude o estado físico da substância, né, que a gente coloca ali no fogo, apenas elevar sua temperatura. Então, nesse caso, nós estamos fornecendo calor sensível, ok? A unidade de medida de calor, a gente já sabe, né, que a energia é medida em joules, né, no sistema internacional, e como calor também é uma forma de energia, possui a mesma unidade. Por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade, né, que é a caloria. Uma caloria corresponde a 4,18 joules, tá? Mas para todos os efeitos, a unidade de medida do calor no Sistema Internacional de Unidades é o joule. Capacidade térmica. Bom, a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Então, nós temos C igual a Q dividido por ΔT, onde C é a capacidade térmica, Q é a quantidade de calor e ΔT é a variação de temperatura.
Então, equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e a correspondente variação de temperatura, certo? Isso é capacidade térmica. Exemplo. Imagine que a gente tem um bloco onde a gente fornece uma quantidade de 40 calorias, né, de calor para esse corpo, fazendo variar sua temperatura de 26 graus Celsius para 46 graus Celsius. Então, a variação de temperatura nesse caso é de 20 graus Celsius. Neste caso, a capacidade térmica é a quantidade de calor, certo? Quantidade de calor, que nesse caso é 40, dividido pela variação de temperatura, que nesse caso é 20. Logo, a capacidade térmica é de 2 calorias por grau Celsius. Esse resultado nos indica que, para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, precisamos fornecer a ele 2 calorias. Tá? Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Então, o calor específico, representado por C minúsculo, é dado pela quantidade de calor Q dividido pela massa do corpo vezes a variação de temperatura. Exemplo. Imaginando que a gente tem um bloco onde a gente fornece 0,5 calorias de calor, fazendo variar sua temperatura de 26 graus Celsius para 27 graus Celsius. Nesse caso, a variação de temperatura do corpo é de 1 grau Celsius. Então, o calor específico seria a quantidade de calor cedido, 0,5 calorias, dividido pela massa de 1 grama, imaginando que esse bloco tem 1 grama de massa, vezes 1 grau Celsius, que foi a variação de temperatura sofrida. Assim, o calor específico seria 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Esse resultado nos indica que, para variar a temperatura de 1 grama do material que compõe esse corpo em 1 grau Celsius, precisaremos fornecer a ele 0,5 calorias. Eis que nós temos a equação fundamental da calorimetria. Como a gente já sabe que o calor específico é Q dividido por M vezes ΔT, temos que o calor sensível é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Essa expressão nos mostra que a quantidade de calor sensível é diretamente proporcional à massa, certo? A massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura. Ao calor sensível, o calor específico, aliás, quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar sua temperatura. E a variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura que se deseja obter de um corpo, maior a quantidade de calor que se deve fornecer. No deserto, durante o dia, a temperatura atinge valores muito elevados, situação que se inverte à noite, com temperaturas bem baixas. A explicação dessa variação se baseia no conceito de calor específico. A areia do deserto possui calor específico relativamente pequeno, o que a faz aquecer com muita facilidade durante o dia e se resfriar facilmente à noite. Por isso, as temperaturas variam muito. A caloria utilizada por médicos e nutricionistas é, na realidade, a quilocaloria, ou seja, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias, também chamado de grande caloria. Então, 1 caloria equivale a 1000 calorias, certo?
1 kcal, na verdade, equivale a 1000 calorias. Tá? Brisa marítima versus brisa continental. Porque quando estamos na praia durante o dia, percebemos que os ventos sopram da água para a praia e à noite esse sentido é invertido. Durante o dia, a temperatura da Terra se eleva mais rapidamente que a da água. Isso acontece porque o calor específico da água é maior que o da Terra. Ou seja, é necessário maior quantidade de calor para elevar a temperatura de certa massa de água que elevar a temperatura da mesma massa de areia. As camadas de ar que estão em contato com a areia se aquecem mais, ficam menos densas e sobem. Seu lugar é ocupado pelo ar frio, que está em contato com a água. Surge assim uma brisa do mar para a praia, chamada de brisa marítima. À noite, o movimento se inverte. Devido ainda aos diferentes valores de calores específicos, a Terra esfria mais rapidamente. A água demora mais para esfriar. Assim, à noite, o ar mais quente é o que está em contato com a água. Por ser menos denso, ele sobe, dando lugar ao ar mais frio, que está em contato com a praia. Produz-se, então, a brisa da terra para o mar, chamada de brisa continental ou brisa marítima. Calorímetro. O que é um calorímetro? Talvez você faça diariamente uso desse instrumento e não sabe do que se trata, né? Mas um calorímetro é um recipiente termicamente isolado que evita troca de calor entre o seu conteúdo e o meio externo. Em princípio, um calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos de seu interior, mas na prática isso não ocorre. Portanto, em alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro no aquecimento da troca de calor. A garrafa térmica, por exemplo, é um tipo de calorímetro. Com a finalidade de isolar termicamente o conteúdo de uma garrafa térmica do meio ambiente, adotam-se os seguintes procedimentos. As paredes internas são feitas de vidro, que por ser mal condutor, atenua a troca de calor por condução. A gente sabe que na condução o calor passa de partícula para partícula, né? O calor se propaga de partícula para partícula. Então essas paredes sendo feitas de vidro, né? O vidro, por ser um mau condutor, ele vai diminuir a troca de calor por condução. As paredes internas são duplas, separadas por uma região de vácuo, cuja função é evitar a condução, né, do calor que passa pelas paredes do vidro. Se tem vácuo, no vácuo não existe nada, então não tem como o calor passar de partícula para partícula e sair do calorímetro, certo? A garrafa térmica é um tipo de calorímetro, né? O vidro de que são feitas as paredes internas da garrafa é espelhado para que o calor radiante seja refletido, atenuando assim as trocas por irradiação. E para evitar as possíveis trocas de calor por convecção, basta fechar a garrafa, pois dessa forma as massas fluidas internas não conseguem sair do sistema. É evidente que não existe isolamento térmico perfeito. Assim, apesar dos cuidados, os cuidados citados, após um tempo relativamente grande, o conteúdo da garrafa térmica acaba atingindo o equilíbrio térmico com o meio ambiente, exatamente por não existir um calorímetro ideal, certo? Ou calorímetro perfeito. Bom, num sistema de vários corpos termicamente isolados do meio externo, a soma das quantidades de calor por eles trocadas
é igual a zero. Ou seja, o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Isso trata-se de trocas de calor. Para um sistema de vários corpos, escrevemos que o calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2 mais o calor do corpo 3 mais o calor do corpo N é igual a zero. No caso de um sistema não estar termicamente isolado ou de o calorímetro não ser ideal, devemos levar em conta a troca de calor dos corpos com o ambiente. Assim, o calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2 mais o calor do corpo 3 mais o calor do corpo N mais o calor do ambiente é igual a zero. É isso, vamos ficando por aqui nessa aula. Na próxima semana tem mais. Obrigado pela atenção e até lá.